Bom dia a todos. Hoje vamos falar de uma sessão na Ordem da Coroa muito bacana, que ocorre todo domingo, às 10 horas, né? Agora precisa olhar na programação, porque quando existe alguma atividade na Ordem da Coroa aos domingos, essa sessão às vezes não ocorre. Então é preciso confirmar na programação da Ordem da Coroa, que é uma sessão maravilhosa para a cura de crianças, né? A gente pode ver todo tipo de criança, né? Não é bem assim só a questão de cura de algum mal, é a questão de também elevar na criança que está numa fase ainda de mutação, né? Porque quando a gente encarna, a gente ainda tem contatos com o mundo espiritual, ainda está se adaptando à realidade de uma vida material. A gente às vezes não tem assim ou a consciência, ou quando percebe o mal, a gente não sente que aquilo é da nossa índole. Então a criança sofre e tal. E muitas questões com crianças, e a gente percebe aqui quando recebemos mães, na sua maior parte, reclamando de filho, que está muito difícil, que tem isso, que tem aquilo. E muitas vezes a gente, quando vai fundo na questão, espiritualmente falando, vê que o problema está mais com os pais, em especial com a mãe, do que propriamente a criança. A criança é simplesmente criança, com todas as características da natureza humana e com as características das suas respectivas idades, das suas experiências, das suas relações humanas. E também existem crianças especiais. Tem a criança índigo, que chama, a criança cristal, que são crianças que já vêm com uma carga espiritualista muito forte. Então as mães às vezes têm dificuldade de lidar com esse tipo de criança. Por exemplo, uma criança índigo é de uma inteligência extraordinária e que passa os adultos. E o adulto fica com aquela crença de que ele manda, o filho tem que obedecer. E às vezes eu já vi criança renegando o consumo de carne, porque é uma criança índigo e está se confrontando com uma vibração que para ele é muito densa, incômoda, né? É como se você estivesse esquentando, botando a mão numa panela quente. Para ele aquilo é a mesma coisa, ele não vai se sentir bem. Então ele refuta a carne e os pais querem obrigar a comer carne porque acham que a proteína só vem da carne, né? E fica querendo dar para a criança carne e ele não quer comer a carne. E isso nós vamos ter outra conversa sobre alimentação, para ver que a carne que existe por aí, inclusive, não é nem uma carne mesmo, aquilo é um produto químico, que é tratado, é cheio de antibióticos, cheio de produto que não presta, né? Conservante, aquelas coisas que dão cor à carne, né? E a criança índigo não quer saber dessa carne, e há conflito com os pais. Aí os pais dizem que ele não quer comer, é difícil. Não, vamos ver o que ele gosta, vamos desenvolver o paladar dele para algo mais humano, da qual a natureza humana absorve mais, e se ele é índigo, ele não vai suportar ingerir produto animal. Então, esse é um exemplozinho simples. E quando ele vem para a Ordem da Coroa, na sessão de querubim, ele recebe todo um tratamento, o canto de mantras, as canções de Onek, né, que é um querubim, que, digamos, ele orienta essa sessão. Ele tem o Metraton, que também dá uma conotação de proteção a essa criança. E é uma sessão muito boa. Ela é lúdica também, ela tem brincadeiras, enfim, você pode trazer seu filho, seu neto, até os 12 anos de idade. Depois aí ele já entra na puberdade, então já são outros tratamentos que têm que ser feitos, né? E aqui na Ordem da Coroa, qualquer consulta que é feita para se saber a condição da criança, ela só pode ser feita com primais por razões não somente espirituais, mas por razões mesmo
de responsabilidade civil, responsabilidade criminal, né? Porque uma criança que os pais julguem estar mal orientadas por causa dessa ou daquela visão, pode até prejudicar a própria ordem da coroa. Então, quando é o primaz que faz essa como é que se diz, essa consulta, né, atende essa criança, ele é o próprio responsável pela ordem. Então, ele estará sabendo o que ele falou, porque a gente sabe que tem sempre o disse-me disse, né? Por exemplo, um consultor dá uma orientação que os pais não concordam, olha uma confusão armada. E já o primaz, ele toma o cuidado de qualquer orientação não seja chocada com aquela ideia dos pais, porque o interesse é harmonizar e não desarmonizar. Mas isso não quer dizer que outros consultores da ordem, não somente o primaz, não possam fazer isso. Mas a gente sabe que num conjunto de consultores, tem aquele que é um pouquinho mais ou menos experiente, tem uma orientação um pouquinho diferente daquele, do outro, enfim. Então, para também não ficar esse pode, aquele não pode, olha só a situação. Já imaginou como ficariam os consultores na ordem se a gente dissesse que um pode e o outro não pode? Quer dizer, um tem formação de psicologia, o outro não tem, então aquele que tem pode dar consulta para a criança, o que não tem não pode. Então, o consultor, ele vive interligado com as entidades superiores, e todos podem. Mas como a gente sabe que um é um pouco mais ou menos, né? Basta ter um mais ou menos, a gente não pode excluir aquele e os outros poderes. Então, é criada uma norma dentro da Ordem da Coroa que só o primaz atende às crianças, né? Tem dois encargos na Ordem, que é chamado Grande Mãe, né, e Grande Pai, que também é aberta a eles por serem Grande Mãe e Grande Pai, não por serem consultores, que é dada a eles essa possibilidade, porque são pessoas também bastante experientes, mas tem um encargo diferente, não é apenas um consultor. Isso a gente faz por uma questão interna da ordem e também essa grande responsabilidade que existe em dar consulta para a criança, né? Todos os consultores da ordem podem dar consulta para a criança, que não teria problema nenhum. Mas como há digamos assim, um campo de variação, um campo aí que algumas coisas podem ser faladas e podem ser geradas confusões, então a gente prefere só o primaz dar consulta para a criança. Então, quando você quiser trazer seu filho, procure o primaz, geralmente numa terça-feira, marque com antecedência para que seja atendido com uma prioridade, né? E consultar a criança. Mas um assunto sobre educação que eu gosto sempre de falar, educar é amor, exemplo e paciência. Eu não me canso de falar isso. Tudo que estiver em torno disso, a gente pode falar, pode acrescentar conhecimentos, tem muito conhecimento aí da neurolinguística, muito conhecimento de vários campos da ciência e tal, que interferem, esses conhecimentos são válidos serem utilizados no momento de fazer uma educação de criança, né? Mas se não houver amor, exemplo e paciência, tudo que você puder trazer de tecnologias psicológicas não vão resolver coisa nenhuma. Porque é necessário que você tenha com as crianças a paciência de ouvir. Educar é, antes de tudo, ouvir. Não é ficar dando conselhozinho como um manual, né? Um manual militar, por exemplo. O militar, ele tem que ter o cumprimento do manual, senão vira bagunça, né? A rigidez do militar às vezes é criticada, mas quem critica não entende nada do que é uma organização militar. Então você pode gostar ou não, mas o militar tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, tem que ter punição para aquele que não cumpre, porque senão os outros vão achar que pode ficar mais ou menos, né? E aquelas exigências que aparentemente são desnecessárias, não são. Ele tem que manter o seu uniforme limpo, organizado, a botina dele lá né, totalmente limpa e muito bem limpa, e o rigor tem que existir, porque senão ele vai começar, isso aqui faz de um jeito, isso faz do outro, e aí vira bagunça. Então,
as Forças Armadas não pode ter esse tipo de postura. Então, educar não é como nas Forças Armadas, né? Educar é você conviver com a criança. No momento que está com a criança, o celular tem que estar guardado. Eu vejo as mães, às vezes, na pracinha com os filhos, sentada no celular, porque todo mundo gosta de culpar as babás, né? Também, hoje em dia, é um problemão. Eu já vi criança se perder no parquinho e a babá lá no celular. Mas não é a babá só não, as mães também. Muitas ficam no celular. Ou seja, ela está ali junto, e nem sempre tão junto, porque está distraída com o celular, mas não está, ela não é presente. A gente tem que ser presente. Então tem que ter o quê? A paciência de estar com a criança, vendo a criança fazer coisas e compartilhando com ela as brincadeiras, ou trazendo para ela o ensinamento não por regrinhas, mas pelo exemplo que se dá, de não fazer ou de mostrar como faz, mas sem aquela coisa de querer manipular a criança, vamos dizer assim, né? Num termo um pouco mais extremo, mas é deixar a criança ser criança, é ouvir a criança. Como eu disse, educar é mais ouvir que falar. Então, amor quase todos têm. É raro ver um pai ou uma mãe que não tem amor pelo filho. Alguns são um pouco degenerados. A gente sabe que tem mães aí que tiveram filho por acaso e não dão importância para os filhos. Isso até nos deixa com muita compaixão das crianças, né, de ver isso. E essa mãe, obviamente, vai ter que cuidar do seu próprio aspecto kármico também, porque ela precisa ter o sentido de responsabilidade com a criança, né? Mas o amor a gente não pode obrigar, né? Mas, de um modo geral, o amor toda mãe tem, todo pai e mãe tem, né? De um modo geral. Agora, o exemplo começa a ficar duvidoso. Se você joga papel no chão na rua, não pode amanhã dizer que a criança tem que botar na lixeira o papel. Se você cospe na rua, não pode dizer para a criança que é feio cuspir, né? Se você come de uma maneira inadequada, ele vai imitar você naquilo que ele aprendeu assim, né? Ele não tem outra modo. Se você briga em casa, aliás, é uma coisa que a gente deve rogar aos pais, por mais que tenham divergências, evitem brigar na frente das crianças. Isso é o pior dos exemplos, porque é exemplo de ódio, de rancor, de raiva, de ciúme. Olha só, você passa para a criança é uma esponja, ela absorve tudo. Então trata de ter a dignidade de não brigar na frente da criança, mesmo que pode estar com vontade de jogar o outro pela janela, não tem problema. A criança está ali, espera a ausência da criança para passar limpo aquela divergência que tem, mas nunca na frente da criança. Isso é uma questão de amor. Porque quando você briga na frente da criança, você está com desamor. Então deve evitar de brigar com as crianças. A paciência é fundamental. Você está com a criança, se entrega àquele momento. Não deixa a criança ser um estorvo para você. Mas sabe por que você acha estorvo e não tem paciência? Porque você não se entrega. Você está com ela, mas está com o pensamento lá no Facebook. Isso é absurdo. Então, se entrega, brinca com ela, brinca do jeito que ela brinca, faz as bagunças que ela faz e depois ensina a arrumar, mas sem falar que tem que arrumar. Você vai arrumando, ela vai vendo que você é organizada. Aí, se ela tem um senso de organização, porque sempre tem, a gente acha que criança é um idiota e não é. A criança não sabe se expressar porque o vocabulário vai crescendo aos poucos. Ela não tem palavras para explicar tudo que ela sente. Então você tem que compreender também a linguagem da criança, a linguagem corporal, a linguagem neurolinguística que chama, que é os movimentos do corpo, a leitura corporal das atitudes da criança, as atitudes que se repetem em função de determinados atos, e também essa questão de comida. Eu vejo dar comida para criança pequena, e a turma fica dizendo, vamos ver quem come mais rápido. Isso é a coisa mais imbecil que existe. Você botar uma criança para comer rápido, e depois que bota o prato do tamanho do prato de adulto.
A criança tem um estômago desse tamaninho assim, ó, e enche, e aí quer que ela coma tudo, e fica empurrando na boca, e as pessoas empurram a comida na boca da criança e não esperam ela mastigar. Então ela começa a aprender, olha o exemplo, a engolir. Ela entra, e daqui a pouco a comida vai fazer mal para a criança. Vai atrapalhar a evacuação e tal. Isso para não dizer quando não dão verdura, dão um macarrãozinho. Eu fico danado com um macarrãozinho para a criança. Entendeu? Por quê? Porque isso não é alimento, isso é uma porcaria. Então dá bastante ovo, dá verdura, não dê suco para a criança, suco é veneno, todo suco é veneno, porque ela é frutose pura. Você dá o suco espremido, ou melhor, batido com toda a fruta, aí tudo bem, tem as fibras, mas dá só fora das refeições. Não fica alimentando a criança com água durante a refeição, suquinho durante a refeição. Então tudo isso são coisas que você vai ensinando a criança. Se você acostuma acostuma a criança a se alimentar, comer muito, comer rápido, comer suco na refeição, embolando tudo, você causa um tumulto na saúde da criança. Daqui a pouco está dando um remedinho porque ele ficou com isso, com aquilo outro e tal. Aliás, se você aprender e estudar a ler as fezes, você mesmo vai saber o que a criança tem sem precisar levar ela ao médico. Então começa a observar as fezes da criança, mas também com o que você dá, não tinha fezes melhores não. Aí você começa a ver que a tua alimentação não está de acordo. Estuda isso aí, que está cheio de artigos sobre as fezes. Você vai ver o que os pais, as mães fazem com esse macarrãozinho, com essa porcariada, e tem gente que dá Coca-Cola para a criança. Isso é um absurdo. Não vou nem falar uma palavra mais grave aqui para não ficar tão... Mas é um absurdo. Dá refrigerante para a criança. Habituar a criança com os viciantes que tem nesses refrigerantes. E ainda mais misturar com a comida. Quer dizer, um absurdo. Agora, isso é exemplo. Amor, exemplo e paciência. Eu estou falando agora do exemplo. Vê quanta coisa eu falei que você vai passando para a criança um exemplo de vida, de comportamento, do que come, do que fala, da maneira de tratar o outro. Muito raramente uma criança vai ser doce, meiga, gentil, educada, se os pais brigam, inclusive até às vezes xingam palavrão um contra o outro. Isso é um absurdo, esse exemplo que se dá. Então, gente, venha para os querubins, traga suas crianças, venham os pais para se tratar na ordem da coroa, para aprender a serem mais calmos, compreensíveis, aceitar as diferenças, trabalhar os seus egos, né? Trabalhar o ciúme, e aí depois nós vamos ver. Aliás, tem um vídeo aí, vai lá ver aquele vídeo bem antigo que já foi feito, que é o casamento feliz. Se você ver esse vídeo, você também vai aprender a lidar melhor com a pessoa que às vezes você ama, mas por questões egóicas você cria problema com ela, né? Então, vamos tratar das crianças com amor, exemplo e paciência, e trazê-las ao querubins da Ordem da Coroa aos domingos às 10 horas, para que ela receba altas vibrações espirituais e receba as proteções sempre elevadas para o seu crescimento, para o seu sentimento de vida melhor. E no futuro nós formarmos uma geração de pessoas produtivas, compreensivas, harmônicas, pacíficas, enfim, que tragam tudo de bom para a humanidade. Então, a Ordem da Coroa espera vocês todos, sejam muito bem-vindos e tragam seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, todas as crianças até os 12 anos para frequentar essa sessão que é maravilhosa. O meu mais profundo Namastê.